Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, sobre os seus planos, seus sonhos, sobre o seu novo dia, nova semana, que esta semana seja a melhor semana da sua vida, que este dia seja um dia maravilhoso em que as bênçãos do Senhor se manifestem sobre a sua vida e por onde você passar, você leve a bênção do Senhor. Nós vamos continuar meditando na palavra de Deus, seguindo a sequência do Evangelho de João. Chegamos ao capítulo 16, vamos ler os versos 7 a 10. Mas antes da leitura eu quero avisar aos irmãos que eu farei um comentário sobre uma notícia que eu ouvi recentemente num telejornal a respeito do John Biden, novo presidente dos Estados Unidos. Eu vou fazer esse comentário antes da nossa oração, porque isso é um assunto preocupante, pelo qual nós precisamos orar. As profecias estão se cumprindo, amados irmãos. As profecias estão se cumprindo e o povo de Deus deve se dedicar à oração, ao estudo da palavra, à santificação, à proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Deixa eu colocar aqui um fundo musical enquanto estivermos meditando na palavra do Senhor. Evangelho de João, nós vamos ler... capítulo 16, nós vamos ler do versículo... deixa eu regular aqui esse som. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 10. Diz-nos assim a palavra de Deus. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. É a terceira vez que estamos lendo esse mesmo texto, para falar do terceiro assunto. Jesus está prometendo aos seus apóstolos o ajudador, o Paráclito, o Espírito Santo, que viria para capacitar os discípulos de Jesus a viver a vida cristã, a proclamar o Evangelho, a andar com Deus. Ele viria para operar a santificação na vida dos discípulos de Cristo, transformando-os na imagem do próprio Cristo. E nas palavras de Jesus aqui ele diz que ele viria para convencer o mundo. E o mundo aqui é a humanidade. Especialmente uma referência à humanidade decaída, longe de Deus, vivendo no pecado. Mas nesse texto especificamente, o mundo representa todas as pessoas, todos os seres humanos. Então ele viria convencer o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica do que se trata o pecado no verso 9. Nós explicamos no último vídeo da sexta-feira. Pode olhar aí o último vídeo da sexta-feira que tem explicação sobre o que significa o pecado. E fizemos até uma distinção entre o pecado e os pecados. Mas aí ele disse que ele também viria para convencer os homens da justiça, e ele explica o que é a justiça. E nas explicações de Jesus ele diz assim, verso 10, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Jesus falava da sua morte como um passo decisivo para a ida para o Pai. Ele já falou disso nos textos anteriores. Aquilo que eu falei num vídeo anterior, Jesus olhava sempre para além da morte. Ele tinha consciência da injustiça que ele ia sofrer, da traição que ele ia sofrer, da tortura e morte que ele iria sofrer. Mas para
não se deixar sucumbir diante de tudo aquilo. Ele olhava sempre para o que vinha depois, para a glória de Deus, para a sua ida ao encontro com o Pai. E por isso aqui, quando ele fala da justiça, ele diz: porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E é claro que Jesus estava falando de não me verão mais como aqueles apóstolos viam até então, com os olhos físicos e humanos. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus vê Jesus pelos olhos da fé e um dia o verá pessoalmente como ele é. A Bíblia diz isso. Mas então, Jesus disse que o Espírito viria para convencer os homens da justiça. Em outras palavras, o Espírito viria para convencer os homens da obra de Deus realizada na cruz. Ali estava a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Se nós queremos dar um nome para a justiça de Deus, o nome da justiça de Deus é Jesus. Eu expliquei aqui anteriormente, em outro texto, que Jesus cumpre a justiça e o amor de Deus. Se Deus desse uma anistia geral e salvasse todo mundo, ele seria amor, mas não seria justiça. A justiça de Deus exige uma punição para o pecado. Se Deus liquidasse todo mundo, matasse todo mundo, condenasse à morte, e ele estaria sendo justo, mas ele não estaria sendo amor. Como equilibrar a justiça e o amor de Deus, sendo que Deus é perfeito e nenhum dos seus atributos é menor que o outro? Deus não pode amar menos do que ser justo. Deus não pode ser justo menos do que amar. E outros atributos mais. Então Deus, na sua infinita sabedoria, para revelar o seu amor, bem como a sua justiça, ele deu o seu Filho Jesus para sofrer a punição pelo pecado da raça humana, da espécie humana, lá naquela cruz. E aí Jesus então se torna a justiça de Deus. E o apóstolo Paulo explica isso muito bem em Romanos capítulo 3, e eu o convido a abrir a sua Bíblia. É um texto clássico, e o título na minha Bíblia é Romanos capítulo 3, dos versos 21 a 26. O título na minha Bíblia é A Justiça por Meio da Fé. Se você quiser tem muitos textos no Novo Testamento a respeito da justiça de Deus em Cristo. Mas este eu diria assim, é o mais clássico de todos eles. E olha o que o apóstolo Paulo explica aqui sobre a justiça de Deus em Cristo. Ele diz, verso 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Essa justiça manifestou-se em Cristo. Ele é a justiça que provém de Deus, independente da lei. E ele se refere à lei de Moisés, na qual os judeus esperavam cumprir a lei para serem justificados, da qual testemunham a lei e os profetas. Ele está dizendo, a lei e os profetas falavam dessa justiça, que ele vai dizer, é Cristo. Verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus se dá, primeiro, claro, pela obra de Cristo realizada na cruz. E aqui nós recebemos por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E ele diz, não há distinção, verso 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo é pecador e merecia a condenação. E Deus poderia ter condenado todo mundo, mas aí onde ficaria o amor de Deus? Então ele providenciou Jesus, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Aqui Deus revela a sua graça. Ele dá o presente merecido, o presente que nós não merecemos, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É Cristo Jesus a personagem central desse texto que nós estamos lendo. A justiça de Deus se revela em Cristo Jesus e nós a recebemos pela fé. Deus, verso 25, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé,
pelo seu sangue. É interessante esse versículo 25, porque Deus deu Jesus. Não foram sim, claro, foram os romanos que mataram, que executaram a sentença contra Jesus, foram os judeus que pediram a morte de Jesus. Mas quem entregou-se à morte foi o próprio Cristo, dado pelo próprio Pai. Por trás de tudo aquilo estava o propósito de Deus, que resolveu dar o seu Filho para demonstrar a sua justiça e o seu amor. Por trás daquela morte toda que Jesus sofreu, estava a vontade do próprio Senhor Jesus. Ele estava no controle daquela situação. Não era Pilatos, não era Herodes, não era o Império Romano, não eram as autoridades dos judeus, era Cristo. Ele diz em João capítulo 10, versículos 17 e 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la depois. Esse poder eu recebi do meu Pai, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e tenho poder para retomá-la. Esse poder eu recebi do meu Pai. Foi Deus que deu, foi Jesus que se entregou. E aqui Paulo está dizendo, Deus ofereceu Jesus como sacrifício para a propiciação mediante a fé, para fazer o sacrifício a nosso favor, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Ali ele estava mostrando a sua justiça, a punição contra o pecado. A morte de Cristo na cruz é um retrato da gravidade do pecado do ser humano. Às vezes as pessoas querem tratar o pecado como uma gripe. O pecado é pior do que câncer. O câncer mata o corpo, o pecado mata o espírito. O pecado leva à condenação. E ele continua dizendo no versículo 25, em sua tolerância, a tolerância de Deus, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus em Cristo demonstrou a sua justiça para que ele fosse justo e justificador. Deus é justo e é quem nos justifica pela sua graça, pela nossa fé no sacrifício do seu Filho na cruz em nosso lugar. Só o Espírito Santo pode dar entendimento da justiça de Deus em Cristo para qualquer ser humano. O Espírito Santo viria para isso, foi o que Jesus diz lá em João capítulo 16, dos versículos 7 a 10. Que nós confiemos nessa justiça de Deus revelada em Cristo na cruz, que nós coloquemos nele toda a nossa esperança. Toda a injustiça desse mundo será punida, porque Deus cumpriu a sua justiça em Cristo. Vamos orar, amados irmãos. Eu estou aqui anotando, venho anotando pedidos de oração que as pessoas deixam aí nos comentários do vídeo, mas antes, como eu prometi, deixa eu falar daquela notícia que eu ouvi recentemente no telejornal. Um dos primeiros decretos do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele quer autorizar que pessoas homossexuais, transexuais e afins, povo LGBT, tenha liberdade para usar o banheiro público que ele quiser. Se ele é do sexo masculino, mas ele se sente uma mulher, ele pode usar o banheiro feminino. Se ela é do sexo feminino, mas se sente um homem, pode usar o banheiro do sexo masculino. E sabe o que vai acontecer? Escrevam isso. Não é nenhuma revelação especial, é apenas uma análise a partir da realidade do que está acontecendo e pensando no que a Bíblia diz. Que a Bíblia diz que o pecado ia crescer de uma forma tão grande na véspera da volta de Jesus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Sabe o que vai acontecer? Vai crescer os casos de estupros, de violências sexuais. Vai haver uma depravação geral. Estão tentando colocar, por exemplo, pedofilia não como um crime, mas como
uma preferência sexual que estão exigindo que seja respeitado. Isso vai ganhar fôlego com esse tipo de lei. E a coisa vai piorar, meus amados irmãos. As pessoas estavam torcendo para que 2021 fosse melhor do que 2020 no que diz respeito à pandemia, e os noticiários já estão dizendo que provavelmente vai ser pior. Pois é, e à medida que o pecado e a rebeldia contra Deus for crescendo e os governos forem entrando por esses caminhos, vai ficar pior. Se prepare. Mateus 24, 21, haverá uma tribulação tão grande como nunca houve na face da terra, nem jamais haverá. O que nós fazemos? Nós olhamos para Cristo, nós pregamos o Evangelho enquanto temos oportunidade, nós intercedemos por este mundo, nós oramos pelo mundo, nós demonstramos o amor de Cristo e a sua justiça na cruz. Nós vivemos a vida cristã olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Eu anotei, eu não vou ler todos aqueles pedidos. Aliás, deixa eu só mencionar aqui rapidamente. Uma irmã Alice no YouTube pediu oração pela sua família, libertação da sua família. Vamos orar pela neta da irmã Maria Osneide, que tem lúpus e depressão. Vamos orar pela cura da Ana Júlia, tem câncer, linfoma. Vamos orar pela Maria Cecília, uma criança. Ana Júlia e Maria Cecília são crianças de menos de 12 anos tratando de doenças graves. Vamos agradecer a Deus pela recuperação do Tiago Campos, filho do irmão Milton Campos, e seus amigos que estavam com Covid. Vamos orar pelo primo do irmão Milton Campos, o Elcias, que está com Covid. Vamos orar pela Bruna, que está fazendo tratamento para engravidar, juntamente com seu esposo, para que a gravidez ocorra. Vamos orar pela salvação da família da irmã Lourdes, lá de Imperatriz, no Maranhão. Vamos orar pelo esposo da irmã Maria Luzimar, lá de Eugênio Barros, no Maranhão, irmão Raimundo Nonato, que com a idade avançada tem problemas sérios de esquecimento, parece sintoma de Alzheimer. A irmã Maria Luzimar está preocupada. Vamos orar pela irmã Maria de Fátima, pelo YouTube, ela me pediu oração pelo seu irmão Edivan, que está com problemas com drogas. Vamos orar pela Jaqueline, que pede oração por libertação da sua família. Vamos orar pela irmã Maria Oliveira, membro da nossa Igreja Redenção aqui em Goiânia, que tem sérios problemas com fibromialgia, e também uma jovem lá de Coelho Neto, no Maranhão, chamada Mona Lisa, também com problemas de fibromialgia. Vamos orar pela nossa irmã Aldeide Cabral, também lá de Eugênio Barros. Ela tem crises alérgicas sérias aí há 7 anos, ela pediu oração. Vamos orar pela salvação da família da irmã Sândia, lá de Colmeia, no Tocantins, pelo seu esposo, seus filhos e demais familiares. Vamos orar, uma irmã chamada Dirce pediu oração pela sua família, libertação financeira, saúde. Ela está com problemas com sequela da Covid. Vamos orar por esta situação que está afetando o mundo, essa pandemia. Vamos orar por esta situação de autoridades aí completamente comprometida com princípios anticristãos contrários à palavra. Vamos orar pela igreja do Senhor Jesus, para que haja avivamento e ardor em pregar o Evangelho de Jesus por todos os meios possíveis. Se você quiser, deixa seu pedido de oração aí para eu anotar aqui para o próximo vídeo, nós já estarmos orando aí pelo seu pedido também. Se una comigo em oração, você que está assistindo esse vídeo agora. Se você puder, feche os seus olhos aí onde você está e ora comigo. Tenta lembrar de algum pedido desse que foi feito aqui e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, buscamos a sua face em oração, reconhecendo que tudo que somos e temos vem das suas mãos. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. É o Senhor quem faz nascer o sol sobre os maus e os bons e faz chover sobre os justos e injustos. É o Senhor quem alimenta os passarinhos e colore as flores do campo. Ó Deus, no Senhor vivemos, nos movemos e existimos. É o Senhor quem dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Toda honra e toda glória sejam dadas a seu excelso nome. Agradecemos as incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado.
E nesta hora colocamos diante do Senhor cada um dos pedidos que meus irmãos fizeram, que está anotado nesse papel aqui, até algum porventura eu não tenha anotado, não tenha feito menção, mas que, ó Deus, a graça do Senhor se manifeste em cada uma destas situações, envolvendo cada situação com os seus laços de amor, derramando abundantemente a sua graça sobre as vidas, a graça curadora do Senhor sobre os doentes. Que a graça se manifeste abrindo portas para quem está precisando de uma solução, abrindo portas para quem está desempregado, passando algum aperto financeiro. São muitas famílias, como consequência da pandemia, que agravaram sua situação financeira, problemas de endividamento, em nome de Jesus. Que a sua graça faça milagres sobre os enfermos. Oro pelo irmão Elcias. Ó Deus, que ele seja restaurado na sua saúde daquele problema da Covid. Obrigado pelo Tiago e seus amigos que se recuperaram em casa mesmo. Ó Deus, oro pela aquela irmã Jaqueline que está sofrendo consequências. Aliás, é a outra irmã que eu não me lembro o nome agora, que está sofrendo consequências, sequelas da Covid. Em nome de Jesus, faça milagres sobre a sua vida. Derrama a sua luz sobre a sua mente e seu coração. Que o seu amor a envolva e haja milagre de cura em sua vida. Ó Deus, oro pelo meu irmão Raimundo Nonato, preserva-lhe a lucidez, a fé, a alegria, a esperança. Ajuda, meu Pai, em nome de Jesus, a irmã Maria Luzimar a cuidar do esposo na idade avançada. Oro por aquela irmã que está enfrentando problemas com alergia há vários anos, procurando solução e não encontra. O Senhor é a solução, o Senhor é o médico dos médicos, seu toque curador, alivia qualquer alergia. Nós confiamos no Senhor e queremos que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Oro por cada um desses que pede a salvação da sua família. Oro pela família da irmã Sândia, oro pela família da irmã Lourdes, lá Imperatriz. Oro pelo irmão Beto, pela sua viagem lá para o Piauí. Oro pela sua filha que está na iminência de ter o seu bebê, a Letícia. Ó Deus, que o evangelho plantado no coração da Letícia produza fruto, bem como na vida do seu esposo. Que aquela criança que vai nascer nasça sadio e saudável e seja motivo de grande alegria para aquela família, bem como para a sociedade. Oro por aquela irmãzinha que está desejando a maternidade, conceda-lhe esta bênção, Senhor. É o Senhor quem tece as crianças no ventre das suas mães, assim a Bíblia o diz. E nós confiamos no Senhor e esperamos no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos por esta geração, oramos pelas autoridades. São pecadores pelos quais Jesus morreu. São vidas que precisam se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas a Jesus. Usa os servos do Senhor que já servem ao Senhor e que exercem autoridade para que testemunhem com poder, com autoridade, com amor. Para que aqueles que ainda não se renderam a Cristo venham a se render. Ó Deus, e nesse sentido eu oro pelos presidentes e autoridades de todos os países, tanto do poder executivo, legislativo, judiciário, forças militares, em nome de Jesus. A sua palavra nos demonstra que na véspera da volta do seu Filho haveria um grande mover do Espírito na salvação de milhões de vidas neste mundo. Então, ó Pai, move o seu povo, e eu oro pela sua igreja, pelos pastores, evangelistas, missionários. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, que o seu povo, Pai, testemunhe com poder, seja movido pelo seu amor, seja intercessor perseverante, Pai, perante o trono da sua graça. Oro pela Igreja Batista Redenção, oro pelos meus irmãos idosos. Preserva a saúde de cada um dos meus irmãos idosos. Cuida da irmã Nete, cuida dos olhos da irmã Lélia, cuida da irmã Madalena, cuida do irmão Turíbio, da irmã Lourdes, irmã Aristides, irmã Lourdes, irmã Zé Maria, irmã Cleusa, irmã Raquel, todos os meus irmãos idosos, irmão Alvino, que semanalmente tem que ir ao hospital fazer hemodiálise, protege-os de contaminação por Covid em nome de Jesus. Salva o Moisés, neto do irmão
Turíbio, em nome de Jesus, toca no coração daquele rapaz que faz germinar o evangelho plantado no seu coração. Ó Deus maravilhoso, cuida dos meus pais, meus tios, outros familiares idosos, protege, guarda, para que não sejam contaminados por Covid, em nome de Jesus. Cuida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo. Cuida de cada lar, faça de cada lar um templo de adoração a Jesus. E de cada família uma extensão da igreja que adora Jesus em espírito e em verdade. Que em cada lar haja saúde, o pão de cada dia, a proteção, a direção, tudo que a família necessita para o seu bem-estar. Ó Deus maravilhoso, atenda a nossa oração. Que o dia de hoje seja um dia muito abençoado, de manifestações da graça do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E que meus irmãos abençoados pelo Senhor levem a bênção do Senhor por onde for neste dia e nesta semana que se inicia. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito obrigado pela sua companhia na nossa transmissão. Amanhã, 6 horas da manhã, novo vídeo aqui com nova reflexão bíblica, continuando a leitura da palavra de Deus e orando uns pelos outros. Deixe seu comentário aí, pedindo seu pedido de oração. Se você queira mandar pelo WhatsApp, no comentário do vídeo tem o número do WhatsApp da igreja. Você manda, chega na minha mão e eu ainda faço uma oração ali ao vivo e mando para você a oração gravada. Tá certo? E um último pedido, se você não está inscrito no nosso canal, por favor se inscreva e peça mais algum irmão seu na fé, algum vizinho, algum amigo, algum parente para se inscrever. Já somos mais de 730 inscritos e precisamos ultrapassar 1000 inscritos para fazer essa transmissão ao vivo e não gravada como está sendo feita agora. Ok? Contamos com a sua colaboração. Grande abraço, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.